Olá, nesse vídeo vamos ver o funcionamento das rotinas para lançar eletrodutos 3D. A primeira rotina que eu vou mostrar é a rotina para lançar eletrodutos em paredes. Muito bem, então nós temos aqui uma situação de duas caixas de passagem na mesma parede. Vamos aplicar a rotina nessa situação. A rotina se chama lançar eletrodutos parede-parede. Então, vamos ver as entradas dessa rotina. Essa rotina ela tem como primeira entrada a seleção do ponto de origem do traçado do eletroduto. Então, vamos selecionar aqui o ponto inicial do eletroduto e a peça de destino é o ponto onde o eletroduto vai finalizar. Então, vamos clicar nesta outra peça. As próximas entradas são o nome da família de eletroduto que vai ser utilizada, tem que ser um nome válido, né? O nome de uma família de eletroduto válida. A próxima entrada é o pavimento, que esses eletrodutos modelados vão estar associados. A próxima entrada é um diâmetro de eletroduto válido, né, para essa família de eletroduto informada. A próxima entrada é o comprimento do primeiro segmento de eletroduto. Essa entrada é utilizada quando os pontos a serem conectados não estão perfeitamente alinhados e é necessário fazer alguns desvios, né, para que seja feita a ligação corretamente. Tá? Os eletrodutos eles sempre têm que chegar com o eixo alinhado ao eixo do conector, né? Para não dar erro durante as ligações. Bem, a última entrada é uma entrada que aceita 3 letras, tá? 3 opções. A letra L é a ligação das caixinhas aqui pela lateral. A letra I é a ligação das caixinhas pela face inferior. A letra S é a ligação das caixinhas pela face superior. Tá? Eu vou usar aqui a opção L. Vamos dar um executar. Pronto. Ele fez aqui a ligação das caixinhas pela lateral. Tá? Eu posso ligar essas caixinhas também pela face superior. Então, aqui vou dar um Ctrl Z, mudar aqui para a letra S, executar. Pronto, ele fez a ligação aí pela vista superior. Vamos dar um Ctrl Z. Agora vamos ligar pela face inferior aí das caixinhas. Então, digitando a letra I. Fiz a ligação, né, pela parte inferior aqui da caixinha. Bem, eu posso também fazer ligações de pontos que estão em paredes diferentes, tá? Então, vamos pegar este ponto, e vamos dizer que a gente quer ligar pela face inferior, a letra I. Então, vamos dar a executar. Pronto. Aí ele ligou pela face inferior, né, das duas caixinhas, passando o eletroduto pelo piso, tá? Muito bem. A próxima rotina de lançamento de eletrodutos é uma rotina que ela liga pontos que estão no teto e nas paredes, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, esse ponto aqui, né, e usar para conectar nesta tomada aqui baixa e neste quadro, tá? Então, eu vou girar aqui a câmera para olhar pelo outro lado. Aqui.
E agora eu vou acionar a outra rotina que se chama lançar eletrodutos teto-parede. Então, vamos clicar em editar entradas. Aqui as entradas são o ponto que está no teto e os pontos que estão nas paredes, tá? Pode ser mais de uma parede. Então, vou clicar aqui em selecionar. E aí eu devo fazer uma janela da direita para a esquerda, selecionando aqui os componentes que eu quero ligar com o eletroduto lá no teto, tá? Muito bem. Então, aqui veja que eu, na hora que selecionei, né, peguei inclusive paredes, tá? Não precisa se preocupar, porque a rotina ela sabe filtrar ali os elementos que devem ser considerados na ligação com eletrodutos, tá? No caso, o quadro e a caixa de passagem aqui. Então, vamos completar aqui as entradas, né? Nós temos a família de eletroduto, vou usar a mesma, eletroduto flexível corrugado, tem que selecionar o pavimento, né? Vai ficar associado aos eletrodutos, um diâmetro válido e aqui, né, aquela medida do primeiro segmento de eletroduto. Bom, que nós vamos ver, inclusive, nesse exemplo, para que serve essa opção. Então, vamos dar um executar. Pronto. Então, nós temos aqui a ligação desse ponto do teto com esses pontos nessas duas paredes. Então, aqui, próximo da caixa octogonal, a gente pode notar que a rotina ela fez um segmento de eletroduto, né? E esse segmento aqui ele tem esses 20 centímetros aqui do primeiro segmento. Tá? Por que que ela fez esse primeiro segmento? Porque esse conector não está perfeitamente alinhado com o conector de destino, que seria esse daqui, na caixa de passagem. Então, o que que a rotina faz? Ela faz um traçado saindo aqui do conector da caixa octogonal, um pequeno trecho aqui alinhado com o eixo do conector, e depois, né, calcula o ponto de projeção aqui na frente, né, e faz a mudança de direção, né, até chegar na peça que está aqui na parede, certo? Bem, o mesmo aconteceu aqui no quadro, ó, tá? A mesma situação, tá? Bom, outra coisa importante que você deve saber é que esses eletrodutos estão perfeitamente conectados nas caixas, tá? Então, se você selecionar uma caixa e mudar a elevação da caixa, então, essa caixinha de passagem aqui está a 30 centímetros do piso, se eu mudar para 1,10, a caixinha sobe e o eletroduto, né, acompanha essa modificação, tá? Então, a caixa e o eletroduto estão perfeitamente conectados. Muito bem, então agora temos a rotina que liga pontos do teto, tá? Então, vamos colocar aqui numa vista superior. Eu vou fazer aqui uma cópia desta caixa. Vou colocar aqui a uma certa distância. E aí eu vou pedir para o Dynamo ligar, né, essas 3 caixas octogonais no teto. Então, vamos lá. Então, vamos para a lista de rotinas. A rotina que a gente vai usar agora se chama lançar eletrodutos teto-teto. Então, vamos clicar
editar entradas. Vamos clicar no botão selecionar aqui, fazer uma janela selecionando as caixas octogonais. Não precisa se preocupar se selecionar, além das caixas octogonais, outros itens. Essa rotina, ela só usa caixas octogonais, tá? Então, ela filtra. As outras opções aqui da rotina, né, as outras entradas, são exatamente as mesmas que a gente viu nas outras duas rotinas, tá? Então, é o nome da família de eletroduto, o pavimento, o diâmetro válido aqui para a família de eletroduto e aquela medida de primeiro segmento de eletroduto para começar o traçado, tá? Então, vamos dar um executar. Olha lá, então ela fez aqui a ligação, né, conectando essas três caixas octogonais.